Pessoal, voltamos aí para a nossa última videoaula, né, do semestre. A aula dessa semana, então, né, a aula de microscopia, então, de uretra, ureter e da bexiga, né? Então, aí já tivemos a oportunidade de estar conversando um pouquinho a respeito de outras estruturas, né, que envolvem o aparelho urinário, né, o sistema renal. Então, tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho a respeito, então, de toda a característica histológica dos rins, né? E fica faltando a gente estar vendo essa parte final, ok? Compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, beleza. Bom, então, pessoal, como eu havia comentado, né? Então, a gente vai entrar, então, agora em alguns detalhes relacionados, então, à microscopia da ureter, bexiga e uretra, tá? Começando vendo aí um pouquinho daquilo que seria a bexiga, né? Se a gente pegar, por exemplo, em toda a questão anatômica, a gente, quando leva em consideração a composição do sistema urinário, né, nós teremos aí uma bexiga. E ela vai ter uma característica bem interessante, que vai ser justamente de estar armazenando a urina produzida durante todo o processo de filtração renal. Então, vimos aí alguns conceitos importantes daquilo que seria a sua formação, a partir da dilatação, né, daqueles do alantoide, enfim. Né, e hoje a gente vai estar vendo um pouquinho a respeito da sua histologia. Então, pessoal, vejam só, aqui nós estamos considerando exatamente a mucosa da bexiga, né? E a característica principal dela é que essa mucosa ela vai ser formada por um epitélio de transição. Né, um epitélio de transição. Vejam que eu tenho células aqui arredondadas, né, que estão amontoadas em várias camadas, né, que aí a gente caracteriza o que seria um epitélio de transição, tá? Outro ponto importante, pessoal, é o fato de eu ter duas situações, né, relacionadas à bexiga. Uma vai ser quando ela está cheia e quando ela está vazia. E aí a gente pode estar observando que a organização histológica dela pode ser diferente. Quando ela está vazia, ela vai ter uma característica de uma mucosa muito preguiada, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo uma foto relacionada a isso. E quando nós nos referimos aí a uma bexiga cheia, então ela vai ter uma característica de ser uma mucosa completamente lisa. Né? Então, o primeiro ponto importante seria a composição do tecido epitelial que forma a mucosa dela, tá? Outro ponto importante, pessoal, é com relação à lâmina própria, né? Que vai ser esse tecido conjuntivo que está logo abaixo da mucosa, que a gente considera ainda como um componente da túnica da mucosa, né? Vejam que aqui, né, eu tenho um conjuntivo frouxo, né, com uma grande quantidade de células, alguns vasos sanguíneos, e esse rosinho representando as fibras de colágeno, né, que vão estar relacionados exatamente a esse tipo de característica. Tá? Outro ponto importante, pessoal, com relação à característica, né, de um epitélio de transição, é justamente pelo fato de ser um epitélio impermeável, né? Então, ele não vai existir uma troca de fluidos, né? Então, a característica desse epitélio é justamente para que ele possa servir como um reservatório. Então, a urina vai ser armazenada no lúmen dessa bexiga, né? E essas primeiras células, né, que estão formando de fato essa mucosa da bexiga, ela acaba tendo uma característica bem interessante, como células que formam uma espécie de uma barreira osmótica entre a urina e os fluidos tissulares, né, que estão aí na composição desses tecidos adjacentes. Né? Então, basicamente, uma mucosa em que eu tenho um epitélio de transição com a sua lâmina própria, né, de tecido conjuntivo frouxo. Ok? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, percebam aqui que eu tenho uma bexiga vazia e uma bexiga cheia. Então, a gente costuma dizer em estado relaxado e aqui com estado distendido. Então, vejam que esse epitélio de transição ele vai ter uma característica toda preguiada quando ela está vazia, e quando ela está cheia, percebam que essa mucosa, né, ela vai ter uma característica muito mais lisa, né? Continua sendo de transição, mas a organização das células acaba sendo muito mais coerente, né? Podemos dizer assim, com relação à estrutura
estrutura que acaba sendo formada. Então, aí só para a gente ter uma ideia, esse roxinho mais claro, então, o epitélio de transição, e esse rosa representando, então, ali aquilo que seria a sua lâmina própria, tá? Mais uma fotinha, né? Percebam todo o epitélio de transição, vejam que as células elas acabam apresentando um aspecto arredondado, né? E que aquela primeira camada de célula vai ser aquela característica, né? De formar uma espécie de uma barreira osmótica. Logo abaixo desse epitélio de transição, aqui a gente tem aquilo que seria a característica do tecido conjuntivo frouxo, que vai estar formando então aí a lâmina própria dessa túnica da mucosa. Ok? E aí, pessoal, além desse epitélio de transição com a sua lâmina própria, a gente observa também que a bexiga ela vai ter uma túnica muscular, né? Essa túnica muscular ela vai ser organizada em duas camadas. A camada longitudinal, que vai ser mais interna, e uma camada circular, que vai ser mais externa, tá? Importante destacar, pessoal, que o tipo de músculo que vai estar formando essa túnica muscular é músculo liso, tá? Então, aí a gente tem essa característica. E aí, quando a gente for fazer a nossa parte prática, né, tá visualizando lá na microscopia as nossas lâminas, vocês vão perceber que essas duas camadas, né, interna e externa de músculo liso, elas não estão muito bem definidas, tá? Então, pode ser que a gente tenha uma visão de um pouco mais, vamos dizer assim, misturada, né, dessas duas túnicas que acabam na composição dessa túnica, dessas duas camadas de músculo liso, melhor dizendo, que estão na composição dessa túnica muscular. Tá ok? Outro ponto que vale a pena a gente destacar seria com relação aos esfíncteres, né, que acabam sendo formados ali em toda a estrutura da bexiga. Eu tenho uma espécie de um esfíncter interno, né, que vai ser aquela que vai estar próxima à uretra, né, que a gente fala na parte proximal da uretra, né, e eu tenho também, né, uma estrutura muscular que acaba estando localizada justamente naqueles ossos, onde vai estar presente a ureter, né, que ali nesse caso a gente só vai estar observando de fato, uma organização de músculo em fibras longitudinais, né? E é interessante que essa musculatura ela vai ser fundamental para que você tenha, né, uma facilitação na abertura e passagem de urina da ureter para a bexiga, né? Então, temos aí, de fato, essa importância, né, com relação à presença dessas estruturas musculares que vão estar justamente na transição da uretra e da ureter com a bexiga. Outro ponto importante, pessoal, seria essa túnica mais externa, né, que a gente observa aqui, que seria a túnica adventícia, né? Como a gente já discutiu, até mesmo como estrutura bem próximas aí de outros órgãos, essa túnica adventícia ela acaba sendo formada também por um tecido conjuntivo, né? Só que a gente tem tecido conjuntivo denso, não modelado, e tem um aspecto bem interessante que seria a composição de fibras elásticas, né? Então, que ajuda até na característica de contração do órgão. Tá? E outro ponto importante, ó, isso dá até para a gente observar nessa túnica adventícia a questão de tecido adiposo, né, que vai estar presente aí na composição dessa estrutura, né, dessa camada mais externa que acaba formando toda a característica aí da bexiga urinária. Tá? Então, aí, o epitélio de transição com a sua lâmina própria, então a túnica muscular, né, com músculo longitudinal e circular, e aí a camada mais externa, que seria essa túnica adventícia, de tecido conjuntivo denso não modelado. Ok? Então, ó, mais uma foto, agora uma foto um pouco mais completa, né? Inclusive, essa daqui é bem próxima daquilo que a gente vai estar vendo. Então, se a gente está tendo um aspecto preguiado, significa que eu tenho uma bexiga aqui vazia, né? Então, que eu tenho um epitélio de transição. Vejam aqui toda a sua lâmina própria, e abaixo da lâmina própria a gente vê a organização com relação ao músculo liso, a túnica muscular, né? Então, lâmina própria e a túnica muscular. Então, esse seria um aspecto, né? Não dá para a gente ver adventícia, mas dá para a gente ter uma noção com relação a essas camadas, né, principais que vão estar formando, de fato, aí a bexiga urinária. Ok? Mais uma fotinha. Percebam, ó, epitélio de transição,
lâmina própria e a túnica muscular. Esse aqui é interessante, pessoal, que ao mesmo tempo que a gente está vendo aqui, né, a questão da bexiga, logo aqui do lado nós temos uma estrutura tubular bem próximo à característica histológica da bexiga, que é com relação ao ureter, né? Então aí vejam que também vai ter toda a sua túnica, né, a sua mucosa preguiada, né, com o epitélio aí de transição que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, né, com as camadas adjacentes aí a essa mucosa, e tem um aspecto bem próximo àquilo que a gente observa, né, na questão da bexiga. Então, já que começamos a falar da ureter, né, vamos ver alguns aspectos importantes, né, com relação aí à sua histologia. Né? Então, como eu disse para vocês, né, ali no outro slide já deu para a gente poder notar, é exatamente o fato de que essa ureter também vai ter um aspecto preguiado quando ela está vazia, né? Então, aí a gente percebe, né, meio que uma espécie de um fechamento meio que virtual. Não vai colar, mas vamos imaginar que esse lume ele fica bem delgado, né, devido justamente a esse fato de estar sem, né, líquido, sem urina passando por ali, tá? E aí dá para a gente perceber, né, nessas duas fotinhas que também temos uma característica aí de um epitélio, né, de transição, né, com a sua lâmina própria, né, bem característica, né, que aí a gente tem toda a dinâmica relacionada à túnica da mucosa. E aí os vasos sanguíneos localizados justamente na lâmina própria, tá? E aí, pessoal, a túnica muscular, também formada por músculo liso, né, naquela interna longitudinal e a externa circular, né? Então, percebam que a característica histológica ela é bem próxima daquilo que a gente viu ali na bexiga urinária, né? Já que mais externo, aí nessa foto aqui, né, já dá para a gente ter uma noção melhor com relação a essa camada mais externa, que vai ser essa túnica adventícia, né, que aí a gente vê uma composição rica em tecido conjuntivo denso não modelado, aí que a gente também tem presença aqui, ó, percebam, de nervos, tecido adiposo, alguns vasos sanguíneos, né, e que acaba tendo, né, de certa forma, uma característica bem interessante de estar unindo essa estrutura tubular com os órgãos, né, com os tecidos adjacentes a ele. Né? Então, meio que para manter ele ali numa dinâmica ali de contato, né, direto com todas as estruturas que passam próximas ali, tá? Um ponto importante, pessoal, que vale a pena a gente destacar é justamente que toda aquela dinâmica relacionada ao transporte de urina, ele vai ser comandado pelo processo de contração do músculo liso, né? Então tem como se fosse uma dinâmica meio de contração peristáltica, né? Que a gente costuma falar muito disso quando vamos estudar o aparelho digestório, e aí que ele vai propagando caudalmente, né, vamos dizer assim, como se ele estivesse fazendo aquele movimento sempre para a região caudal, então em toda a extensão dessa estrutura tubular, e aí meio que ele vai forçando a urina para que ela possa estar seguindo o seu caminho em direção à bexiga urinária, né? Então é algo bem interessante, né, importante que a gente fala de uma contração involuntária que acaba acontecendo, né, desse músculo liso, e vai levando essa urina aí ao encontro, né, vamos dizer assim, de toda aquela estrutura reservatória, né, que a gente costuma dizer com relação à bexiga, tá? Ó, mais uma fotinha, percebam, ó, túnica muscular, lâmina própria, o epitélio, né, que a gente fala da ureter, a gente costuma identificar até mesmo como um epitélio urinário, pelo fato de ter uma composição, né, bem parecida ali com a questão do epitélio de transição, né, que a gente vai observar ao longo de toda essa estrutura de ureter, ureta e da bexiga. Né? E aí essa camada mais externa que a gente define como a túnica adventícia, aqui fica bem clara a quantidade relacionada, por exemplo, a tecidos adiposos, né, alguns vasos sanguíneos aqui, né, e aí numa dinâmica um pouco mais próxima a gente consegue até ver outras características específicas, né, que acabam definindo de fato essa estrutura da túnica adventícia. Ok? Mais uma foto, percebam toda a dinâmica, né, que a gente costuma dizer daquela mucosa preguiada, né? Então temos aqui três visões, né, com colorações e tonalidades diferentes,
mas que todas elas acabam destacando as mesmas estruturas, né? Então, começando pelo epitélio de transição, em seguida a lâmina própria dessa túnica da mucosa, e aí a gente vê esse número 3 aqui representando exatamente essa túnica muscular, e o 4, né, relacionado, né, de fato a toda essa camada adventícia que acaba circulando toda a histologia, né, toda a estrutura histológica relacionada ao ureter. Então, percebam que é a mesma dinâmica, né, a mesma característica que nós podemos observar com relação a essas estruturas, ok? E aí, pessoal, chegamos nessa fase final, né, com relação aí ao sistema urinário, que vai ser a uretra. Né? Então, quando a gente define, né, o que é uma uretra, para que ela serve, a gente acaba observando que, de fato, vai ser responsável por estar realizando o transporte da urina para o exterior, né? Que aí a gente até define isso como ato de micção. Né? E, de certa forma, isso a gente chegou a discutir um pouquinho na aula passada, quando falamos a respeito da característica, né, embrionária da formação da uretra masculina e da uretra feminina, é que a gente acaba observando, né, de fato, algumas características, algumas particularidades. Né? Então, especificamente falando aqui da uretra masculina, ela não vai ter somente uma característica relacionada à dinâmica da micção. Né? A gente observa também que acaba sendo uma estrutura tubular que permite a passagem do esperma, né, durante todo o processo de ejaculação. Né? Então, nós vimos lá a questão daquela parte do alantoide sendo dividida em tendo uma subdivisão, né, vamos dizer assim, e que cada parte acabava sendo responsável por estar formando uma porção específica da uretra masculina. E aí, quando a gente fala de uma definição histológica, anatômica, que seja, nós observamos que essa uretra, ela também vai ser formada por 3 partes. Né? Eu tenho essa primeira aqui, que a gente costuma chamar de uretra prostática, que é exatamente aquela que passa dentro da próstata, né? Podemos dizer assim. Eu tenho uma região que acaba sendo menorzinha, né? Que a gente fala que é a uretra membranosa, e eu tenho uma maior, que é de fato aquela que passa por dentro dos corpos cavernosos, né? Que passa por dentro do pênis, que a gente define como uma uretra esponjosa, uma uretra cavernosa, uma uretra peniana, né? Então a gente pode estar observando essas 3 nomenclaturas aí, dependendo do livro, né, que a gente for estar utilizando como referência. Mas ambas vão estar se referindo ao mesmo local, né, sempre fazendo, né, aquilo que seria uma alusão a de fato onde que ela vai estar localizada, né? Então, prostática, membranosa e a cavernosa. Então, são as 3 estruturas, né, que formam a uretra masculina, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né, percebam aqui uma característica bem importante com relação à uretra. Né? Então, a gente tem as três porções, então a gente vai perceber que existe uma certa diferença, né, e até mesmo como se fosse uma transição, uma mudança de epitélio, né, já que a gente está caminhando para o meio externo, né, um revestimento externo, mas falando especificamente aí da porção prostática, então, quando a gente fala anatomicamente, vai ser aquela que vai estar logo abaixo da bexiga, né? Então, e que vai, de fato, estar atravessando toda a extensão, todo o interior da próstata. Né? É interessante que é nessa região aqui, a gente costuma dizer na parte dorsal, né? Vamos imaginar ali daquela próstata, eu tenho exatamente ali onde tem uma espécie de verumentum, né? Que é onde eu tenho a entrada, né, de 2 ductos ejaculadores. Né? Então, é como se eu estivesse chegando, né, 2 ductos ali naquela região, numa saliência que a gente chama de verumentum, né, que é onde vai estar penetrando os 2 ductos ejaculadores. E aí, fazendo um pequeno flashback, né, da nossa aula de embriologia, aí nós estamos falando daqueles ductos do mesonéfro, né, que acabam sendo aproveitados, né, no sexo masculino para formar esses ductos ejaculadores. Tá? E aí, ó, percebam que quando nos referimos à porção da uretra prostática, nós observamos então ali um epitélio de transição. Né? Então ele ainda tem características muito próximas àquilo que a gente observa da mucosa da bexiga. Ok?
Já com relação à uretra desculpa, membranosa, que vai ser essa pequenininha aqui, né? Então a gente tem mais ou menos aí 1 centímetro de extensão. Aí a gente já começa a perceber, ó, vejam aqui esse epitélio, né? Uma mudança na característica. Ele deixa de ser um epitélio de transição, ó, percebam que ele já tem uma mudança na característica da célula, aquelas células arredondadas e passa a ter uma característica de uma célula colunar, né? A gente tem aquilo que a gente define, ó, vejam que os núcleos estão posicionados, né, em várias partes, né, de dentro da célula. Então a gente costuma definir isso como um epitélio pseudo-estratificado, né? Então aí eu tenho de fato esse tipo de característica. E aí, pessoal, nessa região, né, que a gente fala da uretra membranosa, eu tenho uma esfíncter, né, que a gente costuma dizer que é uma esfíncter de músculo estriado esquelético, que é o que a gente define como a esfíncter externa da uretra. Nós temos a interna, né, que vai ser lá na bexiga, e temos a externa, que vai ser justamente essa que vai estar localizada aí próxima a essa uretra membranosa, tá? E aí, pessoal, essa última porção, né, que vai ser a porção esponjosa, né, ou cavernosa, ou peniana, né, que são aqueles 3 nomes que nós vimos. Aqui a gente já observa um epitélio pseudoestratificado, né, que ele vai vir, né, acompanhando toda aquela mudança que aconteceu aqui na uretra membranosa. Aí, quando ela chega aqui nessa região da glande, nós observamos que ele começa a se tornar um epitélio estratificado pavimentoso, justamente porque ele já está indo para uma transição para o meio externo, né? Então, ó, a, a prostática vai ser de transição, a membranosa ela vai ser pseudoestratificada, a esponjosa ela vai ser pseudoestratificada até mais ou menos próximo à glande. Aí, quando chega aqui na região da glande, a gente já tem uma característica de um epitélio estratificado pavimentoso, tá? Ó, só para a gente ter uma ideia, ó, aqui é bem interessante que a gente pega essa transiçãozinha, né, de um epitélio pseudoestratificado para que depois possa estar observando, né, de fato aquilo que seria um epitélio estratificado pavimentoso, né? E aí, mesma coisa, pessoal, eu tenho aqui o epitélio, que vai ser a mucosa com a sua lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, mais para cá, não dá para a gente ver, a gente tem aquela túnica muscular, tá? Um ponto importante, pessoal, que vale a pena destacar, seria exatamente a presença das glândulas de Littré, né? Que são glândulas mucosas e que elas vão estar presentes em toda a extensão da uretra. Quando a gente for ver, né, a histologia dessa uretra, principalmente da uretra peniana, a gente vai estar vendo a predominância dessas glândulas de Littré, né? Então, essas glândulas elas acabam tendo uma característica importante na produção de muco, que vai ajudar, né, durante o processo, né, como um lubrificante sexual, né, vamos dizer assim. Então, elas vão estar localizadas ali na lâmina própria, né? Então, lá na nossa parte prática, a nossa lâmina nos permite, né, estar tendo essa visão e observando com uma certa clareza a presença aí dessas glândulas de Littré, tá ok? E aí, pessoal, a uretra feminina, né? Isso a gente chegou até a conversar, né, na semana passada também, quando estávamos falando aí do desenvolvimento embrionário dessa região aí do sistema urinário, é que, de fato, a uretra feminina, ela vai ser uma pequena extensão da bexiga até o meio externo, né, que vai ter aí cerca de 4 a 5 centímetros, né? E o que nós observamos, pessoal, é que próximo à bexiga, eu tenho a presença de um epitélio pseudoestratificado colunar. E aí, quando ela está chegando exatamente próximos às genitálias, aí a gente já observa um epitélio estratificado pavimentoso, né? Então, aí é bem parecido, vamos imaginar, com aquilo que acontece na uretra peniana, né? Aquela porção final que ela começa que ela começa pseudoestratificada e lá próximo à glande ela começa a ficar um estratificado pavimentoso. Então, vai ser basicamente essa mesma característica, essa mesma composição histológica, tá? E aí,
assim como no homem, né, a gente também vai observar a questão da presença de um músculo estriado esquelético, formando uma espécie de uma esfíncter externa, né, e essa vai ser bem próxima, né, bem próxima ao final da uretra feminina, né? Então aí a gente tem também essa mesma característica relacionada justamente a esse processo. E aí, pessoal, mesma dinâmica. Eu vou ter uma mucosa, que vai ser uma transição de pseudoestratificado com estratificado pavimentoso, ou uma lâmina própria, né, relacionada exatamente aí à presença de tecido conjuntivo frouxo, e depois a gente tem a túnica muscular e a túnica adventícia, para que possa ter toda a composição relacionada à uretra, né? Então, a única diferença que nós observamos, né, quando comparamos com a bexiga e com a ureter, seria essa mudança, né, com relação à característica do epitélio que acaba acontecendo ao longo de todo o processo, né, até chegar nessa porção externa. Ó, só para a gente poder observar, né, no caso da mulher, ó, essa esfíncter externa, né, que vai estar nessa posição aqui bem próxima à região final. Então percebam que toda essa áreazinha aqui, né, a gente pode falar os 2/3 aí relacionado a um epitélio pseudoestratificado, e quando a gente chega justamente próximo à genitália, é onde a gente vai estar verificando, né, aquilo que seria a presença de um músculo, de um tecido epitelial pavimentoso, estratificado pavimentoso, né? Que aí já vai ser mais para um revestimento externo, ok? Então, pessoal, daqui a pouquinho então a gente volta, né, para poder estar vendo um pouquinho dessas características histológicas aí no microscópio, tá ok? Um abraço, pessoal, até a próxima.